Continuando aqui a nossa questão sobre essa previsão criada aí pelo STJ, né, de que a violência contra a mulher não precisa ser somente do homem, né, pode ser também de uma companheira, né, como prevê o recurso especial 2.236.141, né. Vimos aqui que a Lei 15.409, ela vai criar esse cadastro nacional de pessoas condenadas e transitadas em julgado essas condenações por violência contra a mulher, né. Vimos vários crimes, né. Vimos aí o crime de assédio sexual lá do artigo 216A, o registro indevido ou não autorizado de intimidade sexual do artigo 216B, vários crimes aí dos 10 que estão elencados lá na Lei 15.409 de 2026. Depois vem outro pacote aí na Lei 15.410 de 2026, que criou aí a questão da falta grave, né? Falta grave do artigo 50, inciso 9 da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execuções Penais, né? Então nós temos aí a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, foi alterada aí pela a Lei 15.410 de 2026. Então nós temos lá, por exemplo, que a questão da possibilidade de transferência para outro estado daquele agressor contumaz, né? O agressor contumaz, aquele que pratica intenso sofrimento na mulher, né? Aquele que traz aí a questão da submissão reiterada, como prevê a lei. Então esse camarada vai cometer uma falta grave, né? Se ele tiver, por exemplo, cumprindo pena e nas saidinhas aí do artigo 122 da Lei 7.210 de 84, ele procurar a mulher aí para cometer qualquer tipo de agressão, ou a mulher, ou mesmo os seus filhos ou seus parentes, né? Temos aí a Lei 15.358 de 2026, que é a ação chamada violência vicária, né? Violência vicária, violência contra os parentes, né? Então nós temos aí essa questão da falta grave do artigo 50, inciso 9, também temos lá o cumprimento da pena vai ser no RDD, regime diferenciado, né? Lá do artigo 52, parágrafo 8º, e essa possibilidade de transferência, se ele for muito perigoso, para outro estado, como prevê o artigo 86, parágrafo 4º da Lei 7.210 de 84. E o mais importante aqui é exatamente a submissão, a reiteração, práticas reiteradas de violência contra a mulher, como prevê o artigo 1º, inciso 3º da Lei 9.755 de 97, né? A lei da tortura, com todas aquelas premissas lá do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Então nós temos a Lei 9.755 de 97, que é a lei da tortura, é um crime hediondo, está lá na Lei 8.072 de 90, Lei 8.072 de 90, é um crime hediondo. Então veja que quando o homem causar, ou qualquer, não precisa ser só homem, né? Pode ser uma mulher também, causar sofrimento, intenso sofrimento à mulher, ele poderá então ser condenado aí por o crime hediondo, que é o crime de tortura da Lei 9755 de 97, e aí terá todas aquelas premissas previstas no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Depois nós temos a Lei 15.411, Lei 15.411 de 2026, né, que traz a questão do afastamento. Não precisa praticamente existir a violência, desde que exista um risco, né, de prejuízo moral, patrimonial, psicológico, né, social. Então nós temos aí a possibilidade da decretação pela Lei 15.411 de 2026 do afastamento do agressor, afastamento automático do agressor, né, afastamento automático do agressor em função desse prejuízo moral, desse prejuízo patrimonial, né, psicológico principalmente. Então todo o prejuízo psicológico, ele vai gerar logicamente o afastamento pelo que prevê a Lei 15.411 de 2026. E por último temos a Lei 15.412 de 2026, né? 15.412 de 2026 é uma lei que traz aí uma busca
pela praticidade da decretação das medidas preventivas de urgência lá do artigo 22 da Lei 11.340 de 2026, para não passar tanto para frente. Deem uma observada aí no artigo 12C da Lei 11.340 de 2006, 12C da Lei 11.340 de 2006, para ver como é que vai ser tratado esse afastamento no caso do risco. Basta ter o risco, né? Basta comprovar o risco desse prejuízo e será decretado aí o afastamento. É no artigo 12C da Lei 11.340 de 2006. Então, voltando aqui à Lei 15.412 de 2026, terá uma busca aí pela efetivação dessas medidas protetivas lá do artigo 22, 23, 24 da Lei 11.340 de 2006, uma medida, e também terá nessa mesma decisão os encargos civis dessa condenação, né? Então teremos aí a criação, como prevê o artigo 2º, parágrafo 10º, artigo 2º, parágrafo 10º da Lei 11.340 de 2006, teremos aí a criação do título executivo judicial, aquele título lá do artigo 515 da Lei 13.105 de 2015, né? Título executivo judicial, não é extrajudicial lá do artigo 784 da mesma lei, Lei 13.105 de 2015. É um título executivo judicial, não precisa de uma ação cabível, não precisa da ação de cobrança com base lá no artigo 783 da Lei 13.105 de 2015. Então a própria sentença vai se tornar um título executivo judicial, vai estar previsto lá no artigo 515 da Lei 13.105 de 2015, né? Então teremos aí mais uma facilitação, quando nas demandas de natureza civil, como multas, etc., né? Teremos aí prejuízos, danos causados pelo agressor, será cobrado na justiça, e a sentença que reconhecer essa agressão também vai reconhecer a obrigação de pagar, né? Então, se é por isso, essa é a motivação do título executivo judicial, como prevê a Lei 15.412 de 2026. Então veja que esse julgado do recurso especial 2.236.141, ele tirou da seara só do homem, né? Não é só o homem que comete agressão contra a mulher, principalmente em ambiente doméstico e familiar, e esse ambiente doméstico e familiar também poderá mudar através da decisão do recurso do ARE, né? O ARE, agravo de recurso extraordinário, 1.537.713, que está sendo julgado no STF. Está sendo julgado lá no STF esse recurso, esse ARE, né? 1.537.713. Então eu peço aí que dê uma pesquisada nessa matéria, né? Na Lei 11.000, as alterações da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? A famosa Lei Maria da Penha, ela está alterada aí. Então temos a Lei 15.409, a Lei 15.410, a Lei 15.411 e a Lei 15.412, né, que vai trazer aí o título executivo judicial. A Lei 15.410, ela vai trazer aí a possibilidade da condenação no crime de tortura. Então tem que cuidar isso, porque deverá cair nos concursos aí a possibilidade, quando forem reiteradas as práticas criminosas, poderá incidir então na prática na questão da condenação por tortura, né? E tem que observar o que prevê o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Então essas são as alterações por enquanto. Vamos acompanhar para ver o que irá alterar, o que vai realmente efetivar o direito da mulher de não ser violentada, né? O direito da mulher de não sofrer violência. Então é importante que tenhamos essa ideia, porque isso também será matéria de concurso aí daqui para frente. Um abraço a todos.